Acabou de chegar aqui mais um lançamento que promete ser um sucesso entre professores e a garotada. Essa caixa tem 3 quilos. São 3 quilos que prometem entregar muita diversão, criatividade e aprendizado com tecnologia. E a coisa mais legal é que o kit que tem aqui dentro, ele é controlado pelas nossas queridas e maravilhosas placas BBC Microbit. Este aqui é o kit Microbit Nesra Pro Sports. Isso mesmo, como o nome lhe diz, ele é um kit que permite diversos projetos e montagens na área de competições e com a temática esportiva. E como ele é baseado em muitas peças do tipo Lego, com ele a gente pode criar diversos tipos de estrutura, mecanismos e robôs usando essas peças. E como embaixador da marca Elecfrix aqui no Brasil, eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a testar esse lançamento e mostrar aqui para vocês. Mas o mais legal é que como embaixador eu consegui trazer para vocês um cupom vitalício de 15% de desconto. Este cupom ele está aqui na descrição deste vídeo, junto com alguns links e informações muito importantes sobre este kit. Mas se faltar alguma coisa e você quiser saber, você pode também jogar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E não precisa dizer que esse vai ser o primeiro contato que eu também tenho com esse kit. Então vou mudar de câmera aqui para a gente fazer a abertura da caixa juntos e continuar a nossa conversa. Vem comigo! Rapaz, essa caixa e o material é bem grande mesmo. Ó, tem aqui a parte de proteção, tem mais umas coisas ali embaixo. E isso aqui parece ser o fundo da caixa, eu acho que eu abri o contrário. Vou puxar o material aqui pra gente ver se dá espaço aqui na câmera. Vou puxar aqui pro lado. Olha só, gente, me mandaram uma camiseta. Wire to Print. Olha, que bacana. Presentinho. Depois eu vou experimentar, ver se vai servir. Vamos tirar a caixa aqui de cima. O bichinho tá aqui, ainda com as espumas de proteção. Vou tirar aqui. Rapaz, olha o tamanho dessa caixa. Praticamente o tamanho da caixa toda que veio. E aqui você já consegue ver como ele é lindão, olha só. Caixa, então, do nosso Microbit Nesra Pro Sports Kit. Tudo aqui dentro ainda pré-embalado. Ver se tem alguma informação aqui. Não tem nada. Então vamos à parte mais legal. Vamos abrir e ver o que tem aqui dentro. Mais proteções. Voilá, mais papel. Ah, aqui são os itens. Ó, como eu falei para vocês, diversos blocos do estilo, do tipo Lego Technic. Com tudo que você possa imaginar. Isso aqui é interessante. Será que é o que eu estou pensando? E aqui tem um módulo principal de controle. Vamos dar uma olhada nisso. Gente, que coisa mais bonita, ó, esses cubinhos aqui, cores, então a gente já sabe que tem alguma coisa com detecção de cores. Diversos cabos, aqui a gente não vai precisar usar aqueles cabos difíceis de encaixar nas coisas, que ficam soltando. Esse padrão aqui, o pessoal das mais antigas, é muito parecido com o sistema de telefone, né? Quem tinha telefone em casa, telefone fixo. Bolinhas. Esse material aqui, ele parece ser do que a gente chama aqui no Brasil de EVA. Olha só, cara, bolinhas de futebol, amarela e branca, com umas esferas dentro. Agora fiquei curioso de como isso funciona. Parecem ser muitas borrachinhas. Temos aqui, eu já consigo ver alguns motores. Parecem ser módulos de eletrônica. Cabinhos. É bem provável que seja para usar no carregamento de código e também no carregamento das baterias do sistema, porque ele vem já com bateria embutida. Chavezinha para ajudar a montar e desmontar os kits. E o que tem aqui nessa caixa? Uma breakout board. Esse aqui é um negócio tão legal que eu vou reservar uns minutinhos separados só para ela aqui no vídeo. Vamos dar uma olhada nos motores. Vou abrir aqui. Essa embalagem ela parece uma sedinha, né? Dá até dó de abrir. Mas não tem outro jeito a não ser rasgar o negócio, né? Olha só como são bonitos esses motores, gente. E eles servem tanto como motor de giro contínuo, né? Com inversão, como também são servomotores, para a gente poder ter um controle de ângulo. São a invenção e exclusividade da marca, e eles também são compatíveis com pinos, blocos Lego. Você pode montar as coisas aqui. O que veio de sensores aqui, além disso, a gente tem um módulo compatível Lego, segue linha, isso, com 4 sensores infravermelhos. Então a gente vai poder fazer um robô segue linha para seguir a pista. A gente já consegue meio que ver aqui no pacote, nós vamos abrir.
que é o nosso sensor sonar. Olha que coisa mais linda isso. Eu sou fã do acabamento dessa empresa. Além das cores serem bonitas, tem essas texturas. E de novo, né, bloquinho de encaixar. O que mais tem aqui? Isso aqui seria o quê? Parece ser um sensor de cores. Tem aqui uma daquelas coisas, eu não sei, não lembro o nome, paleta, né, de pintura. Então eu acho, pessoal, que esse aqui é um sensor de cor, para a gente usar aqui nos nossos objetos coloridos. O que temos nesse? Olha só, que legal! A gente tem um display, eu não sei se é OLED, parece que sim, para escrever textos, para ter informações. Esses dois aqui, ó, do sensor de cor e um display de texto ou figuras, são coisas que normalmente não vêm em kits desse estilo aqui. Acho que temos botões aqui. Isso mesmo, um módulo com 2 botões para usar nos nossos projetos. E mais 2 aqui, essa parte de cima está acabando já. Olha, uma chave fim de curso. Como é que funciona isso? No momento que eu bato em alguma coisa toca aqui, ela funciona. Então isso aqui provavelmente pode ser usado em sistemas de colisão. Quando você bate, ele ativa lá o código e os motores invertem, por exemplo. Consigo pensar nisso agora, mas dá para fazer diversas aplicações com esse tipo de chave. Outra coisa que é raridade nesse tipo de kit. Olha que lindo! E pelo que eu já consigo imaginar, esses aqui são LEDs multicoloridos, ou seja, eu posso programar para ter diversas cores nessa mesma peça aqui. Achei legal, já estou começando a pensar aqui o que eu poderia fazer com um módulo desses, né? E agora é aquele momento da gente ver o que tem embaixo. Temos aqui um pequeno manual com alguns exemplos de uso. Olha só, tem algumas montagens já, não precisa esperar só pelo site para montar. E, gente, isso aqui é uma lona. Esse aqui, galera, pelo tamanho que eu vi que ele cabe numa mesa grande. Então, o que eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui rapidinho, dar um spoiler, mas eu vou ter que mostrar uma foto para vocês dele montado. Talvez até um vídeo dele sendo usado. Deixa eu tentar abrir um pedaço aqui, ó. Ele é um mapa de desafios. É uma pista completa para a gente poder usar em diversos desafios e projetos em sala de aula ou competição, tá? E aqui embaixo aquela parte encantadora, né, de toda a criança dentro de nós, que são os blocos estilo tipo Technic. E eu tô vendo aqui, tem alguns pinos aqui separados e tem essa fita. O que seria? Parece uma fita adesiva dupla face vermelha. Vou ter que descobrir. Vou deixar aqui de lado e vamos ver os blocos. Aqui nesse pacote a gente tem as rodas. Olha o tamanho disso aqui. Eu tenho essas barras aqui compridas de conexão nas cores da empresa, que eu acho bem legal. Mais barras, estruturas e engrenagens. Muitos pinos, simples e duplos. Mais pinos, conectores e algumas polias. Muitos pinos simples. Esse aqui a gente usa bastante. E aqui são barras, blocos menores, eixos e outros conectores. Com exceção dessas peças menores aqui, ó, eu já vou derramar isso aqui tudo aqui dentro da caixa. E é assim que ficou, depois que a gente deu uma organizada. Eu coloquei as peças maiores aqui no fundo da nossa caixa original. E eu consegui essa caixa pequena aqui para colocar os menores. E depois eu fiz o teste. E a nossa tampa, ela fecha direitinho aqui em cima, né? Não atrapalha em nada o fechamento. E por falar em parte que vai em cima, algumas peças não estão mais aqui, porque eu já montei nesse intervalo o modelo de robô demonstração que está aqui nesse manual. Então a gente vai ver daqui a pouco ele montado também, para ver como ficou, como funciona, e para fazer demonstração do nosso módulo principal de controle. E antes da gente entrar em detalhes sobre a nossa placa de controle, tem algumas informações que elas são muito interessantes. A primeira delas é que os kits Nezha, eles já tiveram outras versões. Eles têm ainda na loja versões anteriores, tá? Bem curioso também é que o nome Nezha, ele é de uma entidade divina, né, da cultura chinesa. Então esse nome pode parecer diferente para nós, mas é um nome bem conhecido e tradicional da cultura deles. E falando em termos do upgrade dos kits, nesse aqui nós temos pelo menos 3 diferenças bastante importantes. A primeira é o modelo de motores. Eles pararam de usar motores que são muito legais, que são os GIC servos, né? E criaram essa linha totalmente autoral deles. Não sei se é exclusiva, mas é bem diferente. Outra coisa que também é interessante é que agora os kits Nezha, eles têm versões temáticas. Então tem uma versão anterior, que se eu não me engano é no espaço.
Tem essa versão atual agora, que é lançamento, que é a versão Sports, e é bem provável que eles lancem outras, usando variações dos dispositivos e módulos que a gente encontra nos kits. E o que eu acho que é uma das também principais mudanças na questão dos kits Nesra é o módulo de controle. Então a gente vai abrir ele agora para eu contar para vocês alguns detalhes sobre esse módulo que são bem legais da gente aprender. Aqui está, e eu vou focar então nas funções, características do nosso módulo. Primeira curiosidade, tamanho e formato. Os módulos anteriores, olha só, eram diferentes. Embora eles guardem muitas semelhanças em termos de funções, eles são diferentes em tamanho e inclusive em algumas coisas, como por exemplo aqui, essa parte toda, ela é de conexão dos nossos blocos de montagem, né? E o nosso anterior, ele tinha bem poucas dessas conexões, então já é um ponto positivo para o upgrade. Ambos eles têm bateria interna, tá? Recarregável. Enquanto o anterior era carregado aqui por uma porta micro USB e um carregador de celular normal, esse aqui também eu posso usar um carregador de celular, não vem o carregador, né? E aqui a diferença é que a porta do carregador é um tipo C. Outra coisa curiosa é que esse módulo aqui, ó, ele não fica ligado se a placa microbit não estivesse conectada aqui em cima. Então, se eu não coloco a placa aqui, ele não ficava ligado. E para desligar a gente só segurava um pouco aqui e ele desligava. Esse novo aqui não precisa da microbit para ligar. Inclusive eu consigo fazer teste dos motores sem precisar de nenhum código instalado aqui com a microbit. Outra coisa muito legal é que a gente tem essa barra indicador de carregamento da bateria. Aqui vê que ela está full. Ponto muito importante, mais ou menos 2 horas de uso sem precisar recarregar a bateria, dependendo, claro, da aplicação. Então dá para usar tranquilamente durante uma aula, né? Bem bacana também, ele tem um mini alto-falante aqui, então eu posso produzir sons usando aqui o meu módulo. E quando eu estou carregando, ele também tem indicação, né? Ele começa a piscar os LEDs, então se estiver completamente descarregado, ele começa piscando o primeiro, para de piscar, vai para o segundo, até ele parar de piscar todos, que indica que está em full carga. Todas essas e muitas outras informações você encontra no site oficial da Elecfrix. Eu vou colocar rapidinho a imagem aqui em tela de todas as pinagens desse módulo, e enquanto a gente começa a preparar aqui para eu mostrar um dos projetos do kit funcionando. E aqui está o projeto demonstração, que é o robô levantador de peso. Pode ver que ele já está aqui montado. Eu segui o manual de instruções. E com ele eu vou conseguir mostrar as duas características principais do novo módulo de controle. A primeira é o controle sem precisar de microbit. Depois eu vou mostrar como a gente programa a microbit, coloca o código aqui para dentro e faz o controle através dela desse mesmo robô aqui. O módulo era a última peça que estava faltando. Eu vou encaixar aqui então na estrutura. Vou pegar aqui o cabo que eu já conectei nele e vou colocar aqui na entrada do motor M1 e vai estar pronto. E agora eu vou dar uma mexida aqui na câmera para ficar mais fácil ainda da gente enxergar o robozinho aqui, o projeto funcionando. Câmera aqui já na mão, vamos ver se com apenas uma mão eu consigo fazer demonstração aqui para você. Primeiro a gente liga, né? Eu vou começar girando o motor para o lado sentido do horário de movimento. Olha só. E agora se eu conseguir colocar a mão aqui dentro, vou para o sentido anti-horário. Olha só, trocou. Eu acho que esse negócio girando na cabeça dele é justamente para a gente conseguir verificar que realmente a rotação foi invertida, né? E o movimento ele é praticamente o mesmo, né? Tá, Gerson, agora como é que desliga? Desligando, né? Vamos desligar aqui para ele parar. Pronto. Agora eu vou mostrar aqui na tela para você como é que a gente faz a configuração, então, do ambiente microbit. Eu vou abrir aqui o Make Code e a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um novo projeto e eu vou colocar uma extensão, né? Para quem não sabe, eu vou fazer aqui rapidinho. A gente entra aqui em extensões, procura aqui pelo nome, né? Nesra, e a gente vai encontrar o módulo. Clica nele e vai estar instalado. Eu vou precisar de poucos blocos aqui. Eu vou arrastar então os códigos aqui para minha área de programação.
Vou ver se a microbit está identificada. Se não estiver, eu vou fazer a identificação dela e gravar o código para dentro então da placa microbit. Com o código concluído, eu posso simplesmente então jogar o programa, né, gravar dentro da placa microbit. E vamos testar o nosso código então previamente gravado para ver ele funcionando. Acabei precisando firmar a câmera aqui. O nosso acionamento dele vai ser por palmas. Então eu vou fazer um som aqui e ele vai acionar por 2 segundos. Código carregado. Vamos bater aqui fora do microfone. Olha só. Joinha, tá funcionando o código e tá mostrado aqui para você. Como é fácil colocar um código então no nosso módulo NESA e fazer o controle dele através das nossas maravilhosas placas microbit. E como prometido também, aqui está o nosso tapete de competições, né? A nossa área poliesportiva do nosso kit. Esse tapete ele tem aproximadamente 1,10 m aqui nessa direção por uns 80 centímetros nessa direção. A gente tem aqui quadra de área de basquete, área de futebol, tem uma parte aqui também que eu ainda não identifiquei, mas eu vou descobrir depois com os tutoriais. Uma parte de segue-linhas e obstáculos, né? Tem várias coisas legais. E eu tô achando que essa fita aqui, ó, de cola dupla face, ela deve servir para deixar o nosso tapete ele fixo e bem esticado. Pode ver que ele tem algumas dobras, né? Então para fixar ele no chão, né, ou na mesa, a gente precisa dessa cola. Não vou fazer isso, é óbvio, eu não tenho espaço agora para deixar isso montado. Mas é muito legal essa possibilidade. Como eu disse, ele é um material, é uma lona plástica e uma serigrafia provavelmente seja por impressora a laser. Quero fazer projetos, inclusive aceito sugestão de vocês. Quais primeiros projetos a gente pode brincar? Basquete, futebol ou alguma coisa mais de atletismo, né? Comenta aí embaixo que eu gosto de receber sugestão de vocês. E para passar os últimos detalhes aqui então, algumas coisas importantes também, eu vou precisar mudar a câmera aqui de novo. Só os tutoriais do site oficial da Elecfreaks são mais de 20 para a gente aprender a montar projetos como esse. E não sei se você notou, é que eles todos têm uma história e um contexto para a gente poder inclusive aproveitar nas aulas dessa temática de esportes. Então achei bem bacana essa iniciativa, né? Boa parte dos projetos não precisam de programação da microbit, outra parte você acaba usando também para aprender a usar a placa. E eu estou bem animado inclusive em receber sugestões de você para a gente jogar quais são os primeiros projetos que a gente vai usar, quais primeiros tutoriais a gente mostra aqui no canal. Então já conto com você para sempre estar aqui ajudando e apoiando a gente a criar o nosso conteúdo, dando ideias e sugestões. Também se puder compartilhar este vídeo, né, com outros colegas aí, professores, ou mesmo pais interessados nesse tipo de material didático, eu também te agradeço. E para continuar aprendendo aqui comigo, eu vou deixar aqui do lado um vídeo especial mostrando um robô inteligente que se equilibra sozinho, e eu também vou deixar uma playlist com diversos outros kits maravilhosos que eu já testei aqui no canal. Então clica em algum deles aqui para continuar aprendendo junto comigo, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!